Estamos querendo dizer para vocês o seguinte: vá a fundo estudar esse assunto. É muito importante. Nós vamos ter uma mudança radical de todas as coisas que a gente aprendeu a fazer até hoje. E aí é o seguinte, a nossa competitividade, que é tão criticada, a nossa produtividade, ela vai mudar de patamar. Ela vai mudar de patamar, vocês não tenham dúvida quanto a isso. Tá? Por uma série de fatores, você encurta tamanho, tempo de obra, o custo fixo diminui, custo administrativo diminui, custo financeiro diminui, o teu risco diminui, porque, vamos dizer, quando você projeta uma obra que demora muito tempo, você não sabe como os seus insumos vão se comportar ao longo desse tempo, como você reduz o teu risco. Enfim, é uma mudança radical que vai acontecer e a nossa provocação aqui vão em busca de informações, busquem. Eu cheguei e comprei o material. Eu comprei o material por 100. A alíquota que aquele meu fornecedor botou é 28. Então eu vou pagar 128. Não, meu cliente sim. O de quem eu estou comprando paga 28. Tá? O meu paga 28. Tá? Então eu comprei cimento, custou 100. Mais 28, então eu vou pagar 128 naquela nota. Paguei 128. O 100 vai para a despesa, o 28 fica impostos a recuperar. Tá? Aí, no momento seguinte, essa coisa que sabe que as pessoas vão ter que entender. O teu corretor, pessoal, vai chegar lá e vender o imóvel para a pessoa. E vai dizer, esse imóvel custa R$1 milhão. Só que você vai pagar 1 milhão mais 140 mil, que é a redução em 50% do 28. Então você vai pagar mais 140 mil. Então você, na verdade, vai ter que me pagar 1 milhão 140. Certo? É isso. Agora me explique para as pessoas como vai ser o meu 28 do cimento que eu compenso com 140 que o meu cliente pagou. Isso aí, Zé Carlos, é um negócio que é extremamente complexo de fato. A gente tem que ter muita tranquilidade. Complexo para explicar. A operação é até razoável, mas a explicação é complexa. Por quê? A essência da não platividade é o poder deduzir da operação que eu pratico aquilo que foi pago como tributo nas operações anteriores. Então, em tese, né, desses 140 mil que seria o tributo, tem uns redutores de base de cálculo aí que a gente tem que considerar também, né, o social, o de ajuste e tal. Mas para fins de ilustração, pegando 140 mil de débitos, eu posso deduzir os 28 mil que eu usei, que eu paguei para comprar o cimento lá atrás. Mas espera aí, mas o teu cliente tem que pagar os 140. Ele tem que pagar os 140? Quando é que a gente vai pagar o imposto? É na venda? Não, é na compra. A gente vai pagar imposto na compra. Quando a gente compra insumos e materiais. E isso que dá o nó na cabeça das pessoas. Pois é. Né? Por quê? Porque quando você desembolsa os 28 mil que você falou lá, é do seu caixa que está saindo para comprar aquele cimento e pagar os 28 de tributo deles. Né? Só que aquele tributo é um tributo não cumulativo que você pode recuperar com as operações que você vai fazer depois. Se você não fizer operação nenhuma depois, ele vai ficar parado lá, sem correção, sem nada. Ou seja, um dinheiro que você gastou, que você tirou do seu caixa do PH, que tem a possibilidade de recuperar e não está fazendo naquele momento. Conforme, não tem venda. Hein, Fernando? Sempre que você tiver em débito, vamos dizer, você vai ter que pagar, né? Sim. Certo? Sempre que sobrar crédito, não é isso? Ou se estiver enganado, você me diga. Que eu Saldo credor, né? Aí vai ficar parado. É uma mudança do mindset dos empresários. Ele tem que entender que ele tem um novo produto, ele tem um novo modelo de negócio na construção civil, que começa desde o modelo que eu vou vender. Poxa, como é que está o meu fluxo? Quanto é que vai me custar? Poxa, melhor eu vender no começo, melhor eu comprar no começo, melhor eu comprar depois, melhor eu comprar antes. Poxa, tudo isso vai fazer parte de um pacote. Então, já lançamos uma primeira dúvida muito grande nas pessoas. Eu queria levar para o processo produtivo, né? Processo produtivo. Porque hoje eu tenho definido, me corrija aqui, melhore, não tô coisa que é assim. Hoje, como eu pago pelo faturamento, não me interessa se eu fiz na obra ou se eu comprei fora da obra. Eu não carrego créditos, eu não tenho impostos a recuperar na minha contabilidade. Então, quando eu pago lá, eu pago sobre o faturamento. Agora,
É a mesma coisa. Se eu comprar de fora, está carregando imposto. Custa mais caro, mas ele carrega imposto. Se eu fizer na obra, como não está carregando imposto, eu vou ter que pagar o equivalente do lado de cá. E aí, eu chego no final, fica do mesmo jeito. Como é que você vê isso que... Porque eu sei que você já tem aí feito alguns trabalhos para algumas empresas, dando algumas dicas aí. Como é que os empresários têm visto esse ponto? É importante assim entender que é o seguinte, é o que você falou. Por que que o setor não industrializa off-site, né, fora do canteiro de obras, o seu produto, né? Por que que não utiliza sistemas industrializados off-site? Justamente por quê? Porque é caro. E por que que é caro? Porque ele vem carregado de tributos, especialmente ICMS e IPI, em alguns casos, né, que não deixa de ser um produto industrializado, que a gente não aproveita como crédito. Ou seja, ele vem dentro, embutido, aquilo que eu falei lá atrás, ele vai direto para o custo da minha produção. E com isso aumenta o custo de produção, fica inviável. Eu prefiro trazer e fazer dentro de casa toda aquela manufatura, né? Que a gente conhece, que inclusive nós temos problemas hoje de mão de obra qualificada por conta disso, né? Mas é mais eficiente do ponto de vista financeiro tributário, só isso. Mas agora, do ponto de vista de produção, não, né? Quando eu tenho a possibilidade de adquirir ou de utilizar de sistemas produtivos industrializados, inclusive off-site, obviamente que eu vou ter um ganho de produtividade, vou ter um ganho de eficiência, vou ter um ganho de pós-venda, né, de qualidade e por aí vai. A reforma tributária ela incentiva esse uso de sistemas industrializados, por quê? Porque o tributo deixará de ser componente da operação, só por isso. Então, vai ficar mais barato para a empresa utilizar esses sistemas, adquirir fora da obra e montá-los dentro da obra. Então, isso aí vai mudar fortemente a dinâmica da nossa produção. A gente tende a sair de um sistema de manufatura extrema, que a mão de obra é um componente de custo e de utilização muito forte dentro da nossa atividade, para nos transformarmos em montadores especializados de produtos tecnicamente mais evoluídos, né? Com uma melhor entrega para o consumidor, com menos tempo de obra, com menos pós-obra, com garantias mais definidas. Hoje, alguns setores da economia, por exemplo, uma montadora de automóveis, ela convive com o ICMS, que é exatamente o sistema não cumulativo, né? Que é o sistema que você agrega valor e paga sobre o valor que agregou. Então, hoje, você tem uma coisa muito verticalizada na produção de um automóvel, que chega a levar várias fornecedores para o teu próprio parque industrial ali, e ali mesmo você já encaixa as coisas, faz as coisas. Está vindo uma fabricante de eixo de pneus aqui, que eu achei muito interessante, que está vindo a fabricante, que você vai lá, entrega o eixo e ele te devolve com o pneu cheio, sabe? Então, você veja o nível que você chega para você fazer disso aí. Então, essa é uma mudança cultural, concorda, né? Muito grande que vai haver no nosso processo produtivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso muda capacitação das pessoas, muda o projeto. E aí eu queria entrar no outro ponto, que é aquela coisa que você falou, que nós temos que estar pensando hoje. Nós temos que estar pensando hoje como é que eu vou fazer o projeto em 2027. Se eu estou vendo um terreno hoje, para analisar um produto hoje, eu tenho que analisar em 2027, que eu vou começar a vender ou construir, qual é o sistema consultivo que eu vou usar, exatamente por causa disso. Ou seja, é uma decisão que não dá para ficar para amanhã. Ele tem que analisar para como é que a gente... Eu tive conversando ontem com o pessoal do Norte, Fernando, de outras coisas, por exemplo, poxa, mas aqui eu não tenho fornecedor que possa me fazer isso. Como é que eu vou fazer? Tem que criar um parque, eu vou ter que projetar do jeito... Ou seja, é um momento de muitas mudanças, é um momento de revolução. E o momento de revolução é aquele, ou a gente sai na frente ou fica para trás, né? Como a gente sempre fala na CEBIC, se é a sua opção, já que as mudanças são inevitáveis, você prefere ser refém ou protagonista? Nós optamos em ser protagonistas. Tem como uma empresa hoje conviver na contabilidade sem software? Com toda essa complexidade que vai acontecer? Você sabe que esse é um ponto que tenho conversado com muita gente. Vai ficar tão complexo que, na verdade, vai simplificar, né? Porque não tem como
você conviver mais fazendo ali no teu tradicional Excel. Com certeza, com certeza. Excel nunca vai ser. Hoje já não é, na verdade. Hoje já é difícil. A gente conhece muitos, né, Zé Carlos, incorporadores, colegas aí que constroem e tudo mais. Esse dia eu estava conversando com uma empresa aqui de Minas Gerais, com um colega de uma empresa, ele é uma empresa pequena para média, sabe? 3 obras, 30 e poucos, 40 apartamentos de classe média, em bairros de classe média de Belo Horizonte, e ele controlava pelo Excel até o ano passado. Era de querer um sistema. Fernando, vou te dizer uma coisa que você não vai acreditar. 70% das empresas dos CNPJs hoje ainda operam em Excel. Pois é. Não, mas eu gostei de ouvir a experiência dele, Zé Carlos, que ele chegou e falou assim, eu adquiri um sistema, né, um sistema muito conhecido no nosso setor, inclusive, muito, muito utilizado. Ele falou, minha vida mudou, eu estou até encorajado a começar mais obras. Pessoal, o que eu com o Fernando aqui estamos querendo dizer para vocês é o seguinte: vá a fundo estudar esse assunto. É muito importante. Nós vamos ter uma mudança radical de todas as coisas que a gente aprendeu a fazer até hoje. E aí é o seguinte, a nossa competitividade, que é tão criticada, a nossa produtividade, ela vai mudar de patamar. Ela vai mudar de patamar, vocês não tenham dúvida quanto a isso. Tá? Por uma série de fatores, você encurta tempo de obra, o custo fixo diminui, custo administrativo diminui, custo financeiro diminui, o teu risco diminui, porque, vamos dizer, quando você projeta uma obra que demora muito tempo, você não sabe como os seus insumos vão ficar com essa Selic pro resto da vida. Então, eu tenho brincado muito que hoje é muito a hora da gente comprar prancha, ter umas aulinhas de surf, para não perder, na hora que vier a onda, a gente poder aproveitar a onda. Agora, quando vier uma onda, por exemplo, nós temos esse negócio do pré-sal, temos uma série de outros mercados. Como é que você vê esse mercado daqui a 5, 10 anos, Urbano? Eu acho que o grande ponto para esse mercado, daqui a 5, 10 anos, como você está colocando, é que de uns 2 ou 3 anos para cá, nós todos, né, o mercado de uma maneira geral, começou a discutir esse problema. Porque enquanto você não para discutir um problema, você não vai achar soluções para ele, que de uma certa forma você não o reconhece como tal. Então, acho que a grande notícia, quando você olha para daqui a 5, 10 anos para esse mercado, olha, hoje todo mundo está falando, olha, não temos mais dinheiro para financiar a classe média, daqui a pouco vai ter um problema. Você que já foi o primeiro ponto que você já mencionou aí, que é muito importante, que foi um achado. Eu mandei uma mensagem para a turma aí do Ministério da Cidade, falando assim, ó, parabéns, não sei quem é que achou isso aí, mas cumprimente aí, porque foi a questão do Fundo Social. O Fundo Social, vamos imaginar, para esse ano ele foi 15 bilhões, que com um mix de 50% de recursos do mercado vai permitir trabalhar com 10,5% de taxa para atender um nicho de 350 a 500 mil de valor de imóvel. Você vê que maravilha? Só para dar uma ordem de grandeza, o que isso significa? E segundo a Caixa, no ano passado, nesse mesmo nicho de 350 a 500 mil reais, foram feitos 12 bilhões de reais. Você tem 30. Você tem mais de uma vez e meia. Vez e meia para você operar esse ano comparado com o ano passado. Olha o que significa esse fundo social para esse nicho em particular, do ponto de vista de possibilidade de fazer mais, de crescer, de atender um público bem importante. Bom, ele tem uma outra coisa importante, que ele é, como o FGTS, um recolhimento compulsório. Faça chuva, faça sol, tirou o petróleo lá, vai ter que pagar aqui. Se vai ter que pegar aqui, vai ter recorrência. Você já tem dito pelas autoridades do governo que até 2030 teria condição de você ter esse recurso aportado para cá. Se você tem esse recurso aportado nessa mesma ordem de grandeza agora, ou assim, bem negociado, de repente a forma de se relacionar o setor com o governo, a ampliar isso aqui, daqui a pouco você tem uma carteira originada com esse recurso na casa de 200, 300 bilhões. Que começa a rodar, né, Urbano? E começa a rodar e comprar uma porcaria de uma taxa sobre juro, para aumentar o juro, que daí o cidadão não pode adquirir essa casa, independente de todo o custo que reduz do aspecto de investimento público, de saúde. Então, nós temos um, que é o saque, nós temos um outro, que é a tributação, e tem um outro,
que é esta coisa de desvio não vamos dizer desvio, não é, deleta essa palavra. O que eu quis dizer é o seguinte, a insegurança jurídica, a insegurança futura econômica, de alguma forma acaba sinalizando nos agentes financeiros, no mercado financeiro, ele acaba sinalizando uma taxa de juro maior que acaba impactando na Selic. Então essas três, sabe, eu queria só que você desse uma comentada, que depois eu queria por um último tema que eu acho que para mim é muito importante, principalmente quando a gente fala de futuro. Eu queria que você desse uma comentada desses três. Essa questão do FGTS, eu achei ela bem crítica, bem importante, tudo que você colocou. E eu queria só trazer mais um dado para reforçar a relevância do que você acabou de dizer. Eu gosto sempre de buscar essas informações históricas porque se você não tem dado, você acaba, vamos dizer, navegando num ambiente um pouco mais complicado e às vezes meio escuro, né? Eu sempre olho, eu fui buscar olhar o ativo do fundo de garantia, ao histórico. Eu fui pegar, digamos, vamos pegar aqui, não precisa ser muito longo, pode ser 10 anos atrás, ali por volta de 2015, 2016. Esse ativo do fundo de garantia, ele tinha a seguinte distribuição: 54%, 52%, para ser mais específico, estava alocado em carteira de crédito propriamente dito, né? Ou seja, os créditos que são feitos, habitação, alguma coisa de infraestrutura, mas majoritariamente habitação popular. E os outros 46% estava alocado naquilo que o FGTS aloca quando as suas disponibilidades, que são os títulos públicos federais. O que isso está na prática? Quando você olha para isso, considerando como é que é a política de juros no Brasil, em função da questão macro, você tinha 52% rendendo para o fundo de garantia alguma coisa em torno de 5%, e você tinha 48% rendendo alguma coisa na casa de 9% em média. Essa rentabilidade média de 9,5 dá um resultado para o fundo de garantia muito importante, especialmente para manter uma política de subsídio. Lembra que o Minha Casa Minha Vida tem 12 bilhões de subsídio? E se você não tivesse subsídio, o programa é outro. Não é o que nós temos aqui hoje, não é nesse nível que nós temos hoje. E quando você olha esse mesmo ativo do fundo de garantia, você pega agora, o último balancete que eu consegui ver foi de fevereiro de 2025, essa relação já subiu para 75% aproximadamente, é um balancete provisório, mas já está nesse patamar, nesses últimos 10 anos, e ficou 25% para título público. Então, essa equação de rentabilidade ficou piorada nesse aspecto, porque vamos lembrar que hoje quem subsidia o Minha Casa Minha Vida integralmente é o Fundo de Garantia, não tem recurso público para esse tipo de linha do Minha Casa Minha Vida. E eu tenho mais preocupação mais atenção em relação à capacidade de subsídio do que necessariamente a falta de dinheiro para operar. Porque você ainda tem um volume importante, mas dado essa distribuição do ativo, que é muito provocado pelas saídas extraordinárias, que eu lembre que, se eu não tivesse essa saída extraordinária, aquilo que eu estou emprestando está retornando. Ela retorna, não tem inadimplência. Então, o impacto da saída para a carteira de crédito, é muito menor, porque ele vai e volta. Tem uma frase do meu querido amigo Luiz Ceotto, que sempre diz o seguinte: no Brasil, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente não pode construir rápido, porque o nosso cliente tem que pagar devagar. Que eu estou falando do pró-soluto, né? Perfeito. Agora, quando a gente entra, e eu vejo particularmente que a gente vai entrar numa nova fase de industrialização, não é industrialização, já mudei agora, eu chamo de componentização, tá? Porque você vai criar componentes para colocar dentro de uma obra, para ela ficar uma montagem, né? Boa, gostei. Então vamos dizer o seguinte, isso aí tende a reduzir ainda mais os prazos de execução. Reduzir os prazos de execução quer dizer redução do custo fixo, redução do custo financeiro, que é um item importantíssimo na nossa planilha de custo, um custo administrativo, um custo de governança como um todo. Ou seja, você tem uma série de reduções que você terá no teu custo que vai naturalmente transmitir no mercado extremamente competitivo como o nosso para o nosso comprador. Então, aí o nó fica, poxa, mas como é que eu faço com a entrada do meu comprador? Como é que a gente resolve esse treco, irmão? Você tem a varinha de condão aqui para... Acho que hoje existe uma resistência, porque os grandes problemas que a gente tem de fazer isso, primeiro é precificar.
Tá certo? Porque se existe um risco, porra, você cria uma média, você sabe qual é o risco ali e coisa e tal. Cria equações de aval, de, sei lá, alguma coisa desse tipo que você possa mitigar o risco. Mas o problema todo é que empresas independentes é custo muito alto para você criar os teus fundos de pró-soluto. Se a gente conseguisse ter coragem de jogar o saco de milho, misturar os vizinhos tudo, sabe? E que daí a gente entendesse que a gente sairia daquele armazém com um saco de milho equivalente ao nosso, não necessariamente igual, mas que tenha determinadas pré-condições de recebimento do milho, porque não é qualquer milho que chega lá. Você tem que ter um grau de qualidade, você tem um grau de secagem, tem critérios técnicos para você colocar aquele milho ali dentro. Então, se a gente tivesse uma equação desse tipo, eu comecei a fazer essa correlação, sabe, Urbano? Eu acho que você trouxe um fato bem interessante, assim, eu também tenho pensado muito sobre essa questão do pró-soluto, porque o que aconteceu? As incorporadoras viraram banco, entre aspas, porque o banco, às vezes, o máximo que ele dá num financiamento em prazo, por lei, por regra do Banco Central, é 80%, 80%. mas a média abaixo disso, se você pegar ali Sim. Minha Casa Minha Vida, é 72%, é na casa de 70% do financiamento, então tem 30% por ser cuidado por por um terceiro, Claro. que às vezes é o fundo de garantia sob forma de subsídio, quando o comprador tem ali a possibilidade disso, em função da renda dele, e o restante tem que ser um recurso próprio. E nesse contexto, quer dizer, o pró-soluto vira algo inevitável e os bancos têm uma técnica para emprestar. Vou dar 10 para o Zé e vou dar 8 para o Urbano. Tá. E quando a incorporadora vai fazer, essa tecnicidade que o banco tem, ela não é uma área de domínio dela necessariamente. Está passando a ter que ser, e talvez tenha que ser ainda mais. E já tem gente no mercado olhando isso, fala, de que maneira que eu vou ajudar a qualificar do ponto de vista desse pró-soluto, trazendo um pouco de ciência de dados para que eu possa dizer, olha, faz aqui, dá tanto para isso, dá tanto para aquilo, acho que é uma coisa importante, e acho que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o mercado de capitais está olhando para isso, e situações como essa que você falou, dentro daquela lógica, reconheço que tem um problema, e a partir daí você começa a ter soluções, eu acho que isso vai acabar sendo meio que inevitável, não tinha pensado nesse sistema que você Urbano. falou, Eu acho que é mas, inevitável. cara, eu acho que você fez uma analogia ótima. Em 1994, a caderneta de poupança tinha 50 bilhões de reais, aproximadamente, tá? Esse era um dinheiro da época. E a indústria de fundos tinha também cerca de 50 bilhões. Eu estou falando desses fundos mais convencionais, ofertados aí pelas redes dos bancos. Também tinha 50 bilhões. Está lá na Ambima essa informação do fundos e está lá no Banco Central essa informação da poupança. Quando você olha de 94, ou seja, nos últimos 30 anos, a indústria de fundos, o somatório dele saiu daqueles 50 bilhões para quase 10 trilhões. E quando você vai para a poupança saiu dos menos 50 para cerca de 1 trilhão, quando pega a poupança inteira, não só a poupança do SFH, mas a poupança inteira, aproximadamente 1 trilhão, um pouco próximo disso. Ou seja, a indústria de fundos deu de 10-1 na poupança 10 a nesses 1. últimos anos. Mais ou menos como o Bayern lá na abertura do isso aí. Campeonato Mundial deu lá no Auckland. Olha, Zé, se você entender a construção civil como um todo, um pedaço como obra pública, outro pedaço como habitação, né, ou você depende da relação ali com o município, com o estado, ou até com o governo federal, com a instituição federal, ou você depende da prefeitura, do corpo de bombeiros, né? Esse é um aspecto que a empresa isoladamente não consegue resolver os problemas operacionais. Esse acho que é o primeiro ponto, né? Quando você pega o reflexo comum das decisões do município, do estado, atuando no seu negócio, somente com uma representação mais pulverizada, mais ampla, que você consegue fazer esses poderes mover em direção à eficiência, ao que deve ser feito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de conhecimento técnico, né? É um polo de conhecimento muito grande quando você pega um Sinduscom, uma ADM, de tecnologias mesmo, de acesso, de divulgação, de preparação, seja na área de gestão, seja na área de engenharia, né, seja na área de legislação.
Então você tem ali de pronto muito conhecimento. E terceiro, e tão importante quanto, é o relacionamento que você tem com os seus com os Pares. players, vamos falar, com os pares, né? E nós vamos ter que agregar tudo isso às questões ambientais, Claro, claro. questão de descarbonização, de resíduo, né? Eu acho que cada vez mais a sociedade vai compreender a importância dessa produtividade de insumos, né? Vamos falar assim, que quando você não É, desperdiça, você não, isso, não joga energia isso. fora, né? Energia, resíduo, carbono, calor, né? Tudo isso somado é inegável que a industrialização, nessa visão plena ou sistêmica, que o mercado vai se acomodar muito nessa componentização aí que você tá colocando, né? Vai ser o caminho. A gente não tem ainda, obviamente, a velocidade que isso vai acontecer, porque são Perfeito. transformações que estão acontecendo de forma paralela. Você tem uma implementação da reforma tributária que começa em 2027. Nosso setor tem opção de até 2029, mas o mercado já começa a se adaptar, né? Você tem essa questão da mão de obra, com transformações mesmo na questão da formação da mão de obra, né? Você tem que formar para o futuro. Não adianta você formar um pedreiro em alvenaria. Como é que você aposta na formação daquilo que às vezes nem existe Nem ainda, né? existe. Perfeito. Era a questão tributária, que trazendo para o valor agregado, o IVA, né, o IBS, o CBS, nós temos condição de paulatinamente ir melhorando a industrialização sistêmica. E antes disso, nós ainda temos que mecanizar o mais rápido possível aquilo que é mecanizável, né? Estou falando isso num processo mais tradicional, que já existe no mundo, sem pensar em disrupção como impressoras 3D, coisas que são bastante disruptivas, que a gente ainda precisa de regulamentação para poder produzir em escala, entregar, atender normas de desempenho, etc. Então, eu vejo aí como um período de bastante ganho de valor para quem trabalha no setor, uma carreira promissora, porque ela vai se transformar, e uma oportunidade para quem entrar agora e se construir e se qualificar nesse setor. Então, eu vejo como um desafio, mas uma enorme oportunidade. Hoje, o nosso mercado, assim, é na parte. Vamos começar por incorporação. É indiscutível que o grande problema chama-se taxa de juros, que não está na nossa governança, está muito além daquilo que a gente possa fazer. Como é que você está vendo tudo isso? Nós temos o fundo de garantia. Afinal de contas, como você está vendo geral isso aí? Olha, Zé, uma análise retrospectiva, quando você olha lá 2005 com, sei lá, 2002, 2003, 2 bi, o mercado imobiliário brasileiro aplicava 2 bi. Hoje, você somando poupança com só poupança com FGTS, 300 bi, né? Então, o mercado amadureceu muito, amadureceu na sua legislação, né, com a alienação fiduciária amadurecendo os julgamentos, depois passando por um repique ali em 2016 pelo Distrato, também acabou consolidando isso. O FGTS com uma alta empregabilidade, com Minha Casa Minha Vida sendo conhecido pelos agentes, né? Seja o corretor, a Caixa Econômica, as consultoras, o cliente, o cartório, todo mundo empenhado em fazer essa dinâmica funcionar, ajudou a escalar o mercado, seja de tecnologia, de produtividade também. Então, eu vejo hoje um mercado muito maduro. Mais ao final, agora você tem as LIGs, as LCIs e os CRIs complementando o funding, o governo falando em reestudar a poupança, porque em função dos juros altos existe uma tendência de esvaziamento da poupança, é preciso pensar em saídas adicionais, né? A gente estava conversando há pouco, os fundos institucionais que podem aplicar. Então, assim, eu vejo um mercado hoje muito maduro e capaz de reagir rapidamente ao aumento
vamos falar, o aumento de produção porque a demanda existe. No Brasil, a demanda habitacional ela é forte, 7 milhões aí em déficit habitacional. Existe a demanda. Se você der o financiamento e a condição salarial, né, de renda para pagar, a produção pode crescer. Exemplo, e já finalizando aqui esse primeiro comentário, o FGTS saiu de 68 bilhões no início de 2023 e aplicou 120 bilhões no final de 2024. Praticamente dobrou a aplicação em 2 anos. Quando você dobra a produção de uma indústria, você sabe que é difícil você arregimentar né, aquele exército de pessoas, de insumos e colocar em prática. Nós fizemos isso. Agora, com a cabeça muito mais de velha do que de Cevic, recomendaria aos empresários que como é que eu navego nesse mar turbulento, esse mar, né? Ar de bom, Marinha. Ô Zé Carlos, sabe o que que é o maior sofrimento nosso? É a gente querer previsibilidade e estabilidade. Esse é o maior sofrimento. Eu acho que agora, já com 60 anos, né? Já usando fila preferencial, eu diria o seguinte, é muito mais importante que a nossa empresa seja adaptável, que a gente seja resiliente, que a gente reaja rápido aos sinais, do que a gente buscar uma estabilidade. Deixa eu completar isso, que parece meio estranho o que eu estou falando, né? Porque a gente fica querendo previsibilidade e defendendo isso nas entidades. E temos que defender. Mas são tantas variáveis que, na minha visão hoje, não teremos a confluência de variáveis perfeitas. Se você tem funding hoje e maduro, estruturado, está faltando mão de obra. E quando está tudo organizado, vem um tarifaço. Lá de fora, vem uma guerra, vem uma crise, vem um combustível que subiu. Então, existem riscos reais. Nós precisamos trabalhar com estas variáveis, conseguir produtividade para que os preços não tenham que absorver todos esses riscos, né? Nós temos que ter margem para absorver os riscos. E não é no preço, é Sim. na eficiência, né? Então, é um trabalho hercúleo, de longo prazo, porque as obras atravessam vários cenários políticos, climáticos, né? E hoje eu pensaria em adaptar muitas empresas em adaptabilidade. Não sei se é essa a palavra correta, mas é em resiliência mesmo, e a gente vai ter que se adaptar. Minha Casa Minha Vida, em 2023, ele estava desenquadrado e era um fracasso. Hoje ele está no melhor momento, Sim. né? E agora, vamos entender que isso aqui vai ficar estável para o resto da vida ou vai melhorar com o subsídio complementar do Estado e do município? Pode melhorar. Então, nós temos que fazer as coisas assim. Estou alongando aqui, Zé, deve estar acabando, mas assim, nós precisamos aproveitar a industrialização para reduzir os prazos de construção. O prazo do nosso negócio, ele é mortal para a gente, porque quanto você fica mais tempo exposto no campo de guerra, no campo de batalha. Se a gente fosse encurtando os prazos, nós vamos encurtar o nosso risco de maneira a ser mais competitivo. Então, é isso que eu colocaria como um grande desafio. Hoje a gente faz obra em 15 meses e a aprovação e a BITS são 15 meses. Isso tudo é exposição a risco, né? Você compra um terreno, em 15 meses você pode estar desatualizado. Então, foco em encurtar os prazos dos Ó, nossos Renato, processos. eu não sei se a palavra é adaptabilidade, mas que a ideia é essa, você foi perfeito. Parabéns, tá? Parabéns pela tua gestão, parabéns por essa mensagem, que eu acho que você mandou a mensagem que deve ser feita mesmo. A gente não, esse monstro é muito grande para a gente querer dominá-lo, já que, né, como tem aquela história, quando você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Então é uma coisa mais ou menos parecida que você está propondo, que a gente tem a capacidade de adaptar as mudanças que são o tempo todo. E você tocou essa do Minha Casa Minha Vida. Você vê o faixa 4, quem imaginava
há 6 meses atrás que ele existiria. De repente abriu um